Tudo bem? Tá começando mais uma prosa. Mas antes deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, acesse a nossa loja e consuma nossos produtos. Assim você ajuda a continuar a nossa história. Feito isso, já te agradeço e desejo um bom dia. Meu nome é Milton de Souza Martins, né? Eu Nasceu aqui em Rio Grande? praticamente nasci em Rio Grande da Serra, né? Estou na cidade há 32 anos, né? Vim através do serviço para cá e aqui, na verdade, fui bem acolhido. Sim. Acolhido primeiro pelo ambiente, né? Que é maravilhoso, esse clima de Campos do Jordão, né? Principalmente na época que eu vim para cá, em meados de 92, o clima era diferente, né? Era bem diferente. Então tinha aquele período do dia que você tinha 3 estações, até 4 estações durante o dia, né? Estamos quase assim ultimamente. Rapaz, aí as mudanças climáticas foram acontecendo, mas ainda, graças a Deus, a gente mantém um clima gostoso, um clima úmido, né? Uma área verde, bonita demais, né? E você nasceu onde? Onde foi? Eu nasci em Mauá. Em Mauá. Mauá. Mas eu fico mais parte do meu tempo aqui do que agora é o mundo, né, Nilton? É, verdade, porque aqui eu não tenho hora para entrar e não tenho hora para sair. E às vezes eu também acabo fazendo alguma atividade na cidade, né, como uma visita. Quando uma visita tem alguns trabalhos sociais que a gente acaba trabalhando com algum ou outro colega aqui, então você acaba estendendo, além do seu horário de trabalho, você acaba estendendo um pouquinho para fazer essas visitas aí, né, com os colegas que aqui que eu conquistei, e aqui a gente fez uma família na cidade. Né? Aqui no ABC, praticamente. Minha vida é aqui no ABC. Né? Certo. Em Rio Grande da Serra, Você veio para cá em 92? 92. Já conheci a cidade por conta de que tenho amigos, né, que já tem sítio aqui, tem chácara aqui, e depois eu vim a trabalho. Né? Na época que era uma empresa que chamava Poloni, eu vim para trabalhar na empresa Poloni. Então, na época do comendador, e depois, até o presente momento, eu estou na cidade, né, administrando uma empresa, trabalho como um diretor de RH de uma empresa aqui na cidade, a Dura Automotive. E durante todo esse período que eu fiquei aqui, a gente fez bastante ações, trabalhamos bastante, conheci muitas pessoas aqui, né? Sim. Uns continuam ainda na cidade, outros já não estão na cidade. Ao longo desse período eu fui agraciado como cidadão rio-grandense. Cidadão rio-grandense. Isso, cidadão rio-grandense, que foi para mim uma coisa muito, vamos falar assim, de grande estima, porque isso só reflete o quanto a gente trabalha, né? Você estudou em Rio Grande? Não, na verdade eu estudei, comecei meus estudos em Mauá e depois eu fiz a minha formação acadêmica em São Bernardo do Campo. São Bernardo. Minha formação acadêmica é Direito, né? Sou especialista em relações trabalhistas, né? Então a minha área de formação é Direito. Direito. Não atuei com frequência ou, na verdade, com uma sequência como advogado, né? Iniciei o trabalho, mas não fui à frente porque eu me dediquei muito mais à empresa, né? As relações da empresa em si, né? Então, aqui na empresa eu tive a responsabilidade de conduzir os processos jurídicos, mas não necessariamente era a minha responsabilidade atuar como advogado. Na verdade, eu só olhava todas as defesas, eu que fazia praticamente todo o esquema junto com o advogado. Você fazia parte dos recursos humanos, o RH? Sim, do RH, do jurídico, né? E as relações sindicais, relações fabris, tudo foi estratégicas, foi tudo comigo. Na conversa que nós tivemos, você falou que no começo que você trabalhou com o Nilton de Paula, né? O Nilton de Paula foi uma passagem, nós tivemos aí um período juntos, né? Fizemos um trabalho voluntário que foi os casamentos voluntários, né? Isso, o Nilton, ele é juiz, né? Sim, juiz de paz da cidade. Isso, e eu fui convidado por ele, falou, você não poderia participar como vamos falar assim, um trabalho voluntário? Eu falei, não, eu faço o maior prazer, porque tinham na oportunidade, tinham vários casais, e desses casais tinham pessoas que eram amigos, que estavam casando, já viviam com a atual esposa há anos, então foi uma oportunidade para eles, na verdade, só sacramentar, né, colocar realmente no papel, oficializar, na verdade, o casamento. Né?
Então você pode dizer que a relação com a cidade, já que a gente está falando de relacionamentos, Sim. essa relação com a cidade é muito mais aprimorada, não é apenas pela empresa, você também participou com a população, a gente fez bastante eventos aqui na cidade, inclusive na empresa a gente sempre trabalhou junto com a comunidade, tentando fazer aquelas visitas da família, visita da sociedade, fizemos parcerias com escolas, aprendizado nas escolas, né? Então várias ações foram feitas naquela oportunidade e ainda hoje a gente pretende fazer novamente um trabalho parecido. Nós tivemos aqui na cidade não sei se era fundação, se era uma ONG, chamada, acho que é Saúde e Vida, né? Sim. Da Rita Serra. Você participou também, não Participei, fizemos parte do livro, na verdade o livro que ela fez do município, né, da cidade de Rio Grande da Serra, tem participação minha lá, porque nós fizemos um trabalho em conjunto que era fazer a capacitação dos jovens. Dos jovens. Né? Então eu peguei dentro da empresa, busquei profissionais, né, que pudessem do tempo dele dispor pelo menos 30 ou uma hora para passar a experiência, né, para esses jovens, para o mercado. Porque na cidade de Rio Grande da Serra evoluiu bastante, né, perto de quando eu entrei, mas sempre foi uma cidade que teve uma dificuldade muito grande por conta do quê? Nós estávamos próximos de São Paulo, mas quem fala de Rio Grande da Serra, para um cara que está em São Paulo, ele fica assim espantado, deve ser um lugar que vai demorar 4 horas para chegar. E na verdade é muito próximo. Tem um trem aí que hoje a pessoa demora menos de 1 hora, está em São Paulo, né? Sim, 40 minutos. Isso. Então, naquela oportunidade, quando a Rita me chamou para participar desse projeto, ela falou, a gente precisa capacitar o pessoal, porque aqui, como não tem empresa, praticamente a única empresa que acolhe o pessoal do município é a Dura. Então eu gostaria que, junto com você, montar alguma coisa para que as pessoas daqui elas conseguissem ter essa capacitação para conseguir algo fora do município. Porque se o município não tem, pelo menos a gente deixa as pessoas preparadas para conseguir coisa fora do município. Fora do município. E aí você aproximou, além de se aproximar, de você como pessoa se aproximar, você acabou aproximando a fábrica toda do município. Correto. Um dos princípios, né, na ocasião, sempre foi isso que o comendador Poloni pediu, né, na verdade, ele tinha como premissa naquela oportunidade buscar pessoas do município. Do município. Então, depois que a empresa passou de Poloni para Dura, eu mantive a mesma premissa, trabalhando sempre buscando pessoas do município. Hoje a ocupação das vagas aqui, assim, porcentagem seria quanto? Praticamente nós temos 80% do município. Nossa, esse número todo, 80%? 80% do município. Puxa, que bacana, né? Porque o entorno é grande, né? O entorno do município é grande. E tem cidades assim como que tem 2 ou 3 vezes mais a população que Rio Grande tem. Aí eu achava que vinha mais de fora do que... Não, na verdade, como sempre a gente trabalhou essa relação empresa e município, então chegou a ter muito mais, né? Mas com tudo que aconteceu com o mercado ao longo desses últimos anos, né? O mercado cada vez foi ficando mais competitivo, abriu, né? Virou uma coisa mais global. Então hoje a gente disputa, não é aquele trabalho que em 92, 93, meados de 90, que a gente estava produzindo dentro do próprio país, né? Tudo, nossas riquezas. Hoje você está competindo com o mundo, né? Você vai competir com uma empresa que está na Índia, outra que está na China, e é um mercado muito difícil de competir, porque primeiro algumas vezes por causa do incentivo fiscal, outros por conta também do custo que eles lá empregam, né? Diferente do nosso. Então isso, infelizmente, prejudicou bastante as indústrias no Brasil, né? Hoje a gente vê que a indústria nas últimas décadas aí, ela mingou bastante, né? Ela tinha um patamar, hoje tem um patamar bem pequeno, né? Sim. Você acha que esse foi um dos principais motivos, a globalização? É um deles, né? Um deles. Aí várias outras coisas, consequências foram acontecendo ao longo dos anos, né? Porque foi mudando os produtos, né? Foi mudando a tecnologia, né? Que nem você vê hoje, naquela oportunidade nós não tínhamos carros que nem hoje nós temos, muitos carros importados, né? Hoje
praticamente a gente tem uma grande fatia de carro importado no Brasil, isso também diminui a compra, né? As empresas diminuem a fabricação. Outra coisa, a tecnologia, né? A tecnologia também, ela é uma ferramenta ótima, melhorou muito as nossas condições, mas também ela reduziu um pouco do trabalho. Por quê? Antigamente você tinha uma série de atividades que era realizada por um homem, pelo recurso humano, da pessoa, né? E hoje você vê que não tem mais. Você vai em mercados que você hoje não precisa mais passar pelo caixa, né? Você consegue fazer o pagamento através de uma leitura, um cartão e outras atividades como ônibus, trem, metrô, que tinha a necessidade de ter uma pessoa física. E hoje você não tem mais isso, né? Hoje você já tem um cartão que você passa, que ela automaticamente libera o acesso. Então tudo isso realmente diminuiu as empresas em alguns setores e diminuiu a mão de obra que era empregada como era anteriormente. Hoje você tem um menor número de pessoas trabalhando. Isso na produção e na indústria, né? Corretamente. Mas você não acha que os governos influíram muito nisso? A política tomou muitos espaços e ela acabou tomando esse viés de desenvolvimento, acabou tomando para ela? Sem planejamento? Também. Eu acho que tudo foi muito... Eu posso falar para você, foi tudo muito feito rapidamente, em uma velocidade que ninguém estava esperando. E isso causou realmente um viés absurdo. Porque se você falar, a indústria ela não estava preparada. Muitas indústrias não estavam preparadas. E aí isso aconteceu tão rapidamente, com a vinda dos produtos importados, que muitas empresas elas não conseguiram ter velocidade para adaptar o pátio fabril e ali o chão de fábrica. Então você vê empresas que faziam carburadores, que não existem mais carburadores, mas quando chegou, a tecnologia foi tão rápido que não deu tempo para essa empresa que fazia o carburador, né, correr atrás para ter tecnologia, para desenvolver um produto, para ser competitivo e colocar no mercado. Então essa empresa, infelizmente, ela saiu do mercado. Ela saiu do mercado. Mas a gente lembra também que teve quase 1,5 décadas aí os tigres asiáticos, o próprio japonês mandando carro para cá, desde o Collor, daquela época do Collor, e mesmo assim você acha que ainda esses fatores contribuíram para a ascendência da China, não sei, de repente até a ascendência da China, que hoje é o grande líder mundial, né, em produção. Você acha que esses fatores ainda continuam persistindo? Uma das primeiras, eu comento bastante com alguns colegas, problemas que nós estamos enfrentando agora, né? Sim. Com esse mercado China, Índia, o que acontece? A gente ficou muito refém desses países, né? E aí o que aconteceu? Muitos produtos foram desenvolvidos lá e não tem hoje no país produtos que possam suprir quando eles param de fornecer por algum problema que acontece. Se você pegar o mercado, principalmente automóveis, a maioria das paralisações nos últimos meses, até ano, é por conta de produto que é feito nesses países que, infelizmente, nós estamos refém. Então eles detêm a tecnologia corretamente. E nós... Então, se você pegar hoje, principalmente aquele componente eletrônico que a gente fala aqui, que todo mundo fala, o que é isso, o que é isso? Como se fosse um chip que você tem no veículo, que ele também serve no celular, serve na televisão, serve em outro tipo de equipamento, que está tudo na mão de um só país. Quando esse país ele tem algum problema, ou seja financeiro, ou por negociação, ou ele acaba por estratégia de produção escolhendo um caminho, toda a cadeia fica prejudicada. E quem se prejudicou bastante foi os automóveis, porque eles deram praticamente muito mais atenção para o mercado de eletrodoméstico, tecnológico. Entendi. Então, esses semicondutores, que são esses chips, né, ficaram praticamente sem demanda na cadeia de automóveis. Então, muitas empresas, como o nosso caso aqui, em várias situações nós tivemos problema de parada de produção, por conta que o cliente lá, ele não tinha como montar o carro por conta da falta do semicondutor.
Então, por sua vez, a gente não tinha como produzir. Então, tudo isso trouxe, vamos falar, um descompasso muito grande e nem todas as empresas conseguiram sobreviver. Se eu entendi, você diz que o planejamento das empresas globais é muito mais elaborado, está muito mais para frente do que o planejamento dos governos. Era mais ou menos isso. Muitas vezes, praticamente isso. Muitas vezes, porque você imagina, né? A gente fala do semicondutor. Em um período lá atrás, nós tínhamos uma indústria brasileira que produzia, mas não houve incentivo do governo para que isso se mantesse. Se nós tivéssemos hoje uma empresa como nós tivemos lá no passado, ela tivesse se mantido, hoje nós não tínhamos sofrido tanto como sofremos aí com esses semicondutores. Mas nós temos grandes gigantes aí, né? Vox, a Ford não que saiu, mas são grandes, Fiat, etc. e tal. E esses não tem troca de tecnologia, nós não conseguimos absorver essa tecnologia ou recriá-las? Então, eu acho que agora, com tudo que está acontecendo e como ficou muitos grandes ficaram reféns, né, dessa situação, já existe, né, movimentação para desenvolver novos fornecedores, desenvolver dentro do próprio país fornecedores que possam garantir a produção dos produtos, né? Não só desse como de outros, né? A gente está falando desse em especial, mas tem outros produtos também que estão nesses mercados, entendeu? O que acontece? Hoje existe uma movimentação grande dentro da montadora para que esses produtos sejam desenvolvidos nacionalmente. Então, eles perceberam quanto que isso causou um impacto negativo, né? Na produção, na economia como um todo, na né? economia como um todo. Então, eu acho que essa movimentação, infelizmente, ela foi drástica, mas que trouxe bastante prejuízo, mas agora, ao mesmo tempo, ela pode abrir um campo muito grande para nós, no Brasil, porque novos produtos podem ser desenvolvidos aqui, que hoje estão sendo desenvolvidos em esses países, né? Sim, e uma indústria muito mais limpa, né? Correto, muito mais limpa. O que tem tudo a ver com o Rio Grande da Serra. O Rio Grande da Serra ainda mantém aí quase 60% da sua área natural, verde natural, predominante ainda, né? Então, 50 mil habitantes para 120, 130 mil habitantes de Ribeirão. Como é que você enxerga já Rio Grande da Serra, já que você está nesse setor, já que você é fomentador de emprego e que você tem uma visão geral do ABC? Como é que você encara Rio Grande da Serra para o novo período aí de 2024, 2025? Bom, é assim, às vezes eu tenho comentado, falado com alguns amigos aqui de Rio Grande da Serra, eu vejo assim, tem tudo para crescer bastante, né? Já houve uma grande evolução, né? Eu vejo o quanto a gente precisa crescer, mas eu vejo também que muitas ações foram tomadas, muitas coisas estão sendo feitas, né, nesse sentido, para que as coisas melhorem, né? Então, eu acho que Rio Grande da Serra, ele vai, conforme as coisas forem caminhando num cenário no Brasil, eu acho que o Rio Grande da Serra ele vai caminhar por conta. Eu acredito que muitos dos problemas que foram enfrentados no passado, né, muitos a gente tirou da frente, mas muitos ainda a gente precisa melhorar. Mas eu acredito que tem uma nova política para que as coisas aconteçam. Eu vejo como uma política que pode ser favorável para Rio Grande da Serra, por conta de tudo que o mercado global, a forma que o mundo está vendo o meio ambiente. E Rio Grande da Serra é uma cidade assim, que tem uma riqueza ambiental muito grande. Então eu acredito que grandes empresas, o governo deve enxergar Rio Grande da Serra no futuro como um dos pontos de referência. E torna essa cidade... então a natureza ela foi o grande empecilho de Rio Grande para crescimento. Correto, mas hoje eu vejo que não vai ser mais um impedimento, né? Eu vejo assim que talvez se tiver uma política diferente que acompanhe o que governantes, indústrias, o mercado... Essa tua visão do mundo é uma coisa que para mim, pessoalmente, é muito diferenciada. Eu não tenho... A gente, na maioria das vezes, fica aqui, a gente tem as pessoas, a gente não tem muitas essas visões de mundo assim. Sim. De uma pessoa que olha aqui e veja o mundo também. A gente tem que ir para fora. E às vezes você vai para fora para ter essa visão. Mas é muito bom ouvir de você esse sentimento. E eu vou falar assim,
graças primeiramente a Deus, né, que me deu a oportunidade de conhecer, né, através da empresa e através também do meu trabalho também, né, conhecer também outros recursos, outros lugares, né, conhecer outras culturas. E você vê como a gente tem muito a crescer ainda. Sim. Tem muito a crescer. E uma coisa que eu acho legal é que em muitos lugares do mundo você vê muitos brasileiros. Sim. Então essas pessoas, elas trazem também com eles, quando vêm para cá, essa cultura. Sim. Sabe? Porque lá isso é tão natural e eles veem isso com uma naturalidade tão grande que eles acabam sendo multiplicadores, sabe? Isso é interessante para essa nova geração que está chegando. O próprio canal, ele é uma resposta a isso. Eu acho que falta conhecimento para os mais jovens, para entenderem o que é e como funcionam as coisas, né? Sim. Porque a gente, nos últimos anos, acho que no último século, o país vem tentando sempre criar aquela visão de falta, que tem muito corrupto, que é o corrupto que acaba com o país. E a gente, eu vou citar o nome que é a minha posição, você pode fazer a observação que você quiser. Mas aí veio o Bolsonaro. E o Bolsonaro era um cara tão simplório que ele mostrava a cara do brasileiro. A conversa do botequim, que é exatamente aquela lá. Uma falta de visão do mundo, uma falta de olhar para a política de uma forma aberta e uma falta de perspectiva sobre esses olhares. Porque quando você só tem um olhar, você vai culpar só uma coisa, né? Sim. Mas quando você tem um olhar maior, você vai quebrando paradigmas. Igual o endeusamento dele com os Estados Unidos, que é uma coisa que todo mundo tem, né? E que me fez provocações também. Eu falei, mas acho que os Estados Unidos não é tudo isso aí não. Aí você vai olhar hoje, ver cidades como Massachusetts, como Denver, cidades grandes que a gente vê nos filmes, uma decadência terrível, né? E você vai perceber Detroit, então nem se fala, uma coisa horrorosa. Mas vamos voltar aqui nessa conversa de olhar para o mundo, mas olhar para Rio Grande, que é muito interessante fazer essa dualidade. Bom, está mudando, as coisas estão mudando, e agora? Qual é o paradigma que a gente tem que responder para começar a atender os jovens, para fazer, tipo você e a Rita Serrano fizeram no passado? Tem caminho para isso? Como é que a gente, no seu olhar, como é que a gente pode... Eu vejo assim, tudo isso é uma questão de iniciativa, né, de proatividade, de interesse. Muitas vezes a gente sempre coloca, lógico, que a política como uma das responsáveis para gerar esse tipo de trabalho, esse tipo de conscientização, esse tipo de, vamos falar assim, de doação, né? Sim. Mas às vezes a gente temos que tirar um pouco, porque essa carga, vamos falar que deveria ser realmente dos órgãos competentes, dos órgãos que regem todo o sistema, que tomam conta das pessoas que deveriam tomar conta das pessoas, né? Mas se as coisas não acontecem, né, precisam ter iniciativas, né? Precisam ter pessoas com um coração mais humanizado, que queiram ajudar o próximo, né? Porque eu falo, tem muitas pessoas aqui em Rio Grande da Serra com muita expertise, pessoas com muita experiência, pessoas que conhecem muito história, conhecem muito do que o mundo tem a oferecer, e eles poderiam dedicar um pouco disso daí. Eu falo todos os dias, assim, praticamente quando a gente vai falar sobre pessoas, né? Eu acho assim, que muitos podiam doar um pouco da sua experiência, né? Através de um canal igual o seu, através de uma palestra, através de um livro, através de alguma forma que as pessoas conseguissem ter uma visão diferente, enxergar diferente e ter vontade de crescer. Porque às vezes ela está com a autoestima tão baixa, Noel, que ele não consegue enxergar se não tiver uma pessoa para mostrar. E às vezes todos esses conflitos que estão acontecendo nos governos, seja no município, seja no estado, seja no federal, as pessoas eles vão perdendo vai ficando tão descrente de que alguma coisa vai fazer para mudar, que ela automaticamente ela não procura, parece que é algo que ela fica estagnado e ela não procura crescer. Sim. Né? E no país que nós estamos vivendo, e o mundo do jeito que ele está veloz,
A gente precisa mudar. Porque se nós não tivermos uma mentalidade diferente, uma forma de enxergar diferente, a gente vai sofrer muito, Noel, no futuro. Tem mais a sofrer ainda. Sim, muito a sofrer. Porque cada dia que passa, como eu falei para ti, cada dia que passa o mercado está cada vez mais difícil, mais restritivo. Né? Se as pessoas não tiverem esse olhar, não forem estudar, não buscar se profissionalizar, elas cada vez mais vai ficar difícil, e principalmente nessa região que nós estamos. Ela está sofrendo muito, não é? Muito. Porque era uma região rica em trabalho. Sim. E está empobrecendo. As indústrias estão indo embora. E o que vai ser do jovem sem emprego? O que vai ser do jovem que não procurar se profissionalizar? O que vai ser desse jovem? É uma das preocupações que eu faço reflexões com alguns amigos. Eu falo, o que vai ser desse jovem? Porque eu tenho 2 jovens. Sim. Né? Eu tenho uma moça e eu tenho um rapaz. Então, eu sempre me preocupo com eles e com possivelmente os filhos deles. Sim. Que é uma outra geração. Que se hoje já está difícil, como será para eles que vão vir depois? Né? Então, é uma questão de a gente se humanizar realmente, como eu falei lá atrás, a gente buscar alternativas como a Rita, senão não fez naquela oportunidade. Sim. Né? E eu sempre fui uma das pessoas que busco parceiros junto na comunidade, junto com você, se for nos seus canais, que me der a oportunidade, a gente vai trabalhar para isso, trabalhar para tentar fazer com que os jovens desse município de Rio Grande da Serra, eles possam ter algo diferente, que eles consigam ser uma pessoa melhor. Né? Como o Brasil está precisando ter pessoas dessa forma e gente que trabalhe pensando em ajudar o próximo. Tem muita gente aqui na cidade que eu conheço que ajuda, mas a gente precisa fazer mais, porque a gente não pode deixar tudo isso a cargo de quem deveria fazer, que não faz. Né? E a gente tem que buscar, né? Buscar com os nossos conhecimentos, com os nossos... Vamos falar só a nossa história, né? Porque a gente tem muita história, né, para contar. Hoje, se eu ficar aqui com você, a gente vai contar muitas histórias, né, que eu já vivi aqui, que eu vivo todos os dias. Mas eu falo para você, a gente tem que buscar ser diferente. E o ser diferente é a gente trabalhar em conjunto, buscar pessoas responsáveis, pessoas honestas, para fazer com que pessoas que não tenham essa capacitação, que não conheçam, consigam conhecer e consigam ser melhores profissionalmente. Tem uma pesquisa da USP, do Instituto de Desenvolvimento da USP, que aponta que o Brasil é o país que mais tem startups, não é? Sim. Nós ultrapassamos os Estados Unidos, que era o primeiro, e hoje nós somos o primeiro e estamos na frente dele quase 100 mil startups formadas ou que tentaram a carreira. Você não vê nisso, e eu não estou dizendo aqui que tem os jovens lá, mas você não vê nisso um avanço? Startups desde colheita de produtos, a varrer ruas, é uma coisa interessantíssima, né? Interessante demais. Eu falo para você uma coisa, que eu fico assim, às vezes eu fico me colocando, que eu vejo meus filhos, sabe? A habilidade desse tipo de habilidade de mexer em celular, habilidade de mexer em computador, habilidade em algumas coisas tecnológicas aí, que às vezes a gente fala, caramba, a gente está realmente, a gente está longe, hein, a gente, como que as coisas evoluíram tanto, né? E eu vejo como coisas boas, viu, isso daí. Você fala assim que eu fui uma pessoa que sempre gostei da máquina de escrever, né? Sim. Hoje você fala em computador, né? Hoje você vai falar em computador, o jovem fala, não, mas não tem mais computador, agora é tudo numa nuvem, é tudo no virtual, é tudo numa forma diferente. E a gente fala assim, como as coisas evoluíram. Sim. Evoluiu no sentido que você não precisa mais pagar uma conta no banco, você paga por aqui, você vai fazer uma transferência para o Noel, faço na hora, cai na conta dele. Então as coisas ficaram de um jeito, Noel. E mais que isso, né? Você vê, Rio Grande da Serra, hoje é a cidade no ABC que tem maior cobertura, nós chegamos a quase 94%. Isso por conta só da GlobalNet. Agora você vê as outras empresas que estão aí concorrentes, as outras concorrentes quanto tem. Aí o que eu digo, a digitalização, ela
abarca tudo. Sim. A tecnologia abarca tudo. Não só na questão do pagamento, mas na questão de rediscutir o trabalho, na questão de você olhar para o outro. Eu estava vendo que nós temos apps para conversar. Nós temos quase 2.000 apps para conversar. Eu nem sabia isso. Então é muita coisa. Porque hoje a tecnologia está na ponta da tua mão no celular. Estou te filmando aqui pro canal no celular, né? Quer dizer, não precisa de mais nada. E aí você não... será que a gente não poderia fazer... Porque eu sei que o trabalho que você fez com a Serrana foi um trabalho já voltado para um nicho de mercado, sim, né? De repente repensar isso aí. Você não acha que seria legal? Seria legal. Acho que nós devemos voltar, né, a um trabalho nesse sentido. E eu falo para você... Se existir um grupo, se existir pessoas interessadas, pode me colocar. Eu seria uma das pessoas que cabeçaria e correria fazer isso. Eu tenho, sabe, uma visão da indústria, tenho sim, uma visão da questão social, eu enxergo um pouco das dificuldades que nós estamos enfrentando e as experiências que eu tive de outros locais que eu conheci, que deram certo, e por que aqui não pode dar certo? Sim. Eu vejo assim, quantas oportunidades nós temos no município de fazer um município onde o jovem tem algum tipo de arrecadação, sim, ele tenha um pouquinho de orgulho do município. Por de que forma? Esse valor que vai sair, às vezes, ele não vai influenciar diretamente no cofre do governo, não vai influenciar no cofre da indústria privada e nem muitas vezes das pessoas que estão gerindo esse projeto. Porque hoje a gente tem muitos recursos que não são explorados, não é? Eu vi em países que organizações têm valores agregados ou valores que ficam em seus cofres por falta de projeto. Sim. O governo mesmo, muitos governantes, eles não evoluem com projetos porque as pessoas que elas não têm muito interesse de fazer uma coisa, de certa forma, que vai dar trabalho, que muitas pessoas não querem ter trabalho, né? Então, sim, isso dá trabalho. Mas é prazeroso, mas dá trabalho. Sim. Então, você tem que gerir o negócio com pessoas boas, fazer um projeto e tem recurso. Muitas empresas hoje, elas dão um passo ou dois passos para trás, porque elas ficam com receio se quem está gerindo, quem está à frente do projeto, ele realmente é uma pessoa que possa ela confiar. Porque com tudo que aconteceu ao longo dos anos, muitas indústrias, principalmente falando em privado, elas ficaram com muito receio da quantidade de escândalos, né, e elas envolvidas, e na verdade elas não era ela que geralmente estava tomando conta ou era à frente do negócio, eram organizações que estavam à frente das coisas, que infelizmente o nome dela foi de certa forma mencionado por conta que ela era a empresa que de certa forma colocava o dinheiro lá para aquele projeto caminhar. Então eu falo assim, precisamos fazer mais, né? E eu fico aqui, Noel, disposto a trabalhar nesse sentido. O projeto da Índia, o projeto de ocupação do espaço, ele foi todo criado a partir de alunos da segunda... como que eu vou colocar? Aqui pra gente é o colégio. Sim. Foram ideias de alunos do colégio. E só para citar, a Índia agora já, economicamente, segundo o BID, ela vai ser a terceira ou quarta colocada ali, né? Sim. Então ela já é uma grande potência. Correto, já. Não então você vê, se eles lá têm esse tipo de olhar, não só para o jovem, mas para as oportunidades, por que nós aqui não temos, né? Com certeza, nós temos muita coisa a ser trabalhadas aqui. Nós somos ricos, não é? Nós somos ricos aqui, uma riqueza que nós temos aqui, uma riqueza natural que pode ser melhor explorada. Sim, uma riqueza turística que pode ser melhor explorada. Né? Sim. Nós temos jovens aqui que podem ser melhores trabalhados, né, para o mercado. Né? Eu falo assim que hoje nós temos empresas aqui no município alimentícia, sim, nós temos uma autopeça, nós temos transporte, nós temos uma série de riquezas de indústrias que muitos não sabem nem que isso existe. Sim. E como isso funciona. Então a gente precisa abrir um pouco mais um caminho de comunicação com essas empresas privadas, com o governo e com outras entidades, para que os nossos munícipes conheçam as riquezas que nós temos. Sim. Muitas vezes aqui dentro do nosso município ninguém sabe quem é o Noel ou quem é o Milton.
Muitas vezes Não é verdade? Ou que não conhece que a Dura é uma empresa que faz peça para veículos e que a Massa Leve faz macarrão, faz produtos alimentícios e que nós temos uma transportadora, que nós temos um outro tipo de negócio na cidade. Então a gente precisa primeiro conhecer nossas riquezas, né? E isso precisa ser fomentado na cidade, né? As riquezas naturais, as riquezas como um todo. A Maria Rita Serrano hoje está em um cargo muito um expoente, né? Ela é a presidente da Caixa, né? Você já cumprimentou ela? Na verdade, ela sempre foi uma batalhadora, sempre foi funcionária e hoje ela tem, graças a Deus, é uma referência para o jovem do município, para aqueles que participaram do projeto do primeiro emprego, no qual ela era uma das cabeças, ela que estava à frente. Você imaginou para um jovem daquele falar assim, aquela mulher ali foi a pessoa que me orientou. Sim. Né? Como eu hoje tenho o prazer de escutar daqueles jovens que ficaram lá, que conseguiram emprego no McDonald's, que depois saíram do McDonald's e foram para outros lugares, que hoje estão em outros lugares, em outros países. Sim. Então, às vezes, as pessoas mandam mensagem e falam assim, muito obrigado, Milton, porque aquilo lá foi um incentivo para mim. Né? Foi um ponto onde eu consegui enxergar que as dificuldades, elas existem. Mas se a gente não buscar, né, se aprimorar, buscar, enxergar novos horizontes, a gente não vai conseguir sair daquele lugar que a gente colocou como o lugar que eu devo ficar e dali eu não vou sair. Então muitos dos jovens hoje, eu vejo, converso, graças a Deus todos eles têm a sua família, tem seu emprego, tem o seu carro, tem o seu lar, e isso não tem valor, não tem coisa que pague ver essa evolução. Rapaz, a conversa foi muito boa. Nós já fizemos 40 minutos, agora já vai quase mais de uma hora. Cara, só te agradecer pela acolhida, agradecer pelas informações que você prestou pra gente aí, contou um pouquinho da sua vida aí, e vou deixar um espaço para você fazer as suas considerações finais. Ok, eu que agradeço novamente, né, pela oportunidade de bater um papo. Aqui a gente está batendo um papo. É um dedo de prosa. Um dedo de prosa. Na verdade, eu gostaria de ter mais, e espero que oportunidades, né, igual a essa, para a gente conversar, falar um pouco realmente do que está acontecendo. Me coloco à disposição para a gente falar um pouco do que está acontecendo com o mercado, com as questões ambientais, com as questões pessoas, né? E posso falar para você uma coisa. Sempre em um ditado que me falaram, né? Pense no próximo, né? Pense no próximo, porque a gente aqui é uma passagem. Sim. Aqui é uma passagem. E a gente tem que deixar algo de bom, uma história, né? Uma história boa, uma história de vida, uma história de ajuda, uma história de bons relacionamentos, de bons comportamentos. Bacana. Então, eu deixo para você aqui uma boa história de vida, um bom relacionamento que nós nos mantemos e eu mantenho com a cidade, e agradecido demais por uma cidade que eu tenho um carinho absurdo, que é Rio Grande da Serra. Muito obrigado aí, Noel, e um abraço. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.